Bem, pessoal, mais uma aula. Hoje a nossa aula iremos abordar aí as funções dos macronutrientes, tá? Iremos abordar também o cálculo relativo à cultura do milho, tá, pessoal? Então, aí sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. Vamos espelhar aqui os macronutrientes, nós iremos apresentar na aula de hoje, tá? Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa a aula aí da nossa jornada Solo Fértil, eu, professor Vinícius, com cálculos de adubação e interpretação de solos, e nosso amigo Tiago Moisés, que irá explanar sobre o manejo integrado de pragas, e o professor Vitor Bispos, sobre Excel básico e avançado. E não deixe de nos acompanhar também, tá, pessoal, pelo nosso canal no YouTube, Professor Vinícius Agro, e também o nosso Instagram, onde nós já realizamos mais de 100 lives aí, dentre elas aí o professor Vit, uma das sumidades na parte de nutrição mineral da Exalc USP, e outros também convidados aí, pesquisadores da Embrapa, e sintam-se plenamente aí à vontade para estarem conosco em nossa jornada. Então, é o seguinte, pessoal, então hoje iremos abordar a questão dos macro e micronutrientes, tá? Então, vamos abordar não só algumas particularidades macro, também de micro, também, principalmente para a cultura de micro. Então, isso aqui já vai dar um aspecto bem amplo para o pessoal. Olha só, então eu coloquei essa análise aqui de solos para que nós possamos aí, entender o aspecto geral. Então, o que será que significa essa análise de solos aqui, pessoal? Então, no pH, só o pH aqui 4,37 já irá ter uma estimativa da presença aí do calcário, não é isso, né? Então, por quê? Porque quando você analisa, principalmente aqui o teu, olha só o teu de magnésio, está tudo baixo aqui, ó, 0,34, teria que ser no mínimo nas nossas aulas 1,2. Olha o alumínio aqui, ó, 0,90, quer dizer, com uma taxa muito acima, quer dizer, o alumínio tinha que estar ali por volta de 0,2, 0,1, para alterar esse pH de 4,3 para ter exatamente naquela quantidade que é adequada, entre 5,8, lembram? E também 6,4, 6,5. Nosso potássio aqui, 30 miligramas, ele está muito aquém daquilo que a planta precisa. Então, a gente vai pegar essa análise e, conforme essa análise, vamos fazer as interpretações aí plausíveis, tá? Tudo bem, pessoal? Então, é o seguinte, nós temos aqui o nitrogênio, tá? Então, dentro do nitrogênio, qual que é a função do nitrogênio? Então, o nitrogênio, ele tem a função principalmente, aí nós comentamos em uma aula anterior, sobre o enchimento de grão. Então, ele melhora essa qualidade de grão. Por quê? Por quê, pessoal? Porque além dele estar focado, principalmente hoje, que está muito inerente à parte de aminoácidos, a questão dos estruturados de hormônios, alcaloides, não é isso? Enzimáticos. Então, se imagina aí na situação de veranico, em que a temperatura ela vai aumentando, em contrapartida, a quantidade de água está sendo reduzida. Então, o nitrogênio é um dos principais aí elementos envolvidos, tá, estruturados no processo fotossintético. E a deficiência, turma? O que provoca essa deficiência de nitrogênio? Provoca o seguinte, uma menor síntese proteica. Então, dentro disto, bora ver essa parte de sintomatologia, ou seja, a presença dos sintomas, né, na questão do milho. E olha só o seguinte, ó, qual a forma que o milho é absorvido, pessoal? Desculpa, o nitrogênio, né? A absorção do nitrogênio por grande parte das culturas, no caso pode ser cultura anual, pode ser uma cultura perene ou semiperene, vai ser de duas formas, tá? Amônio, então preferencialmente ela absorve com amônio e nitrato, então são as duas formas, logicamente, todo esse processo aqui veio do nitrogênio da atmosfera, tem a atuação das bactérias, tanto as bactérias nitrificantes como nitrobacter, que irão ajudar nessa quebra do nitrogênio, do N2, para ter o que? Justamente o nitrato e o amônio disponível para a planta. Então, sem a atuação aí das bactérias, seria praticamente aí impossível, não só bactérias, mas também os micro, tá? Então, lá na frente vocês vão ver que o molibdênio ajuda muito na quebra desse nitrogênio
que vem da atmosfera em forma de N2. A mobilidade tem uma alta mobilidade no solo, então por isso que não pode errar na quantidade de nitrogênio, que ele tem essa mobilidade muito intensa ao longo do perfil do solo, e os sintomas é aquele sintoma daquela folha, quando tem aquele amarelecimento amplo em todo o aspecto da produção, no caso ali da estrutura foliar. Então, esse amarelecimento uniforme, por quê? Porque tem um porte, tem um corte, não é isso, né? Principalmente a questão da clorofila que é afetada. Então, porque como ela ativa também os hormônios, então os hormônios, uma das funções desses hormônios é o quê? É ativar a estruturação do crescimento. Então, essa parte relacionada à fisiologia vegetal, turma, eu não vou especificar muito, né? Caberia uma aula só de fisiologia, mas aí tem especialistas na área, né? Então, os sintomas aparecem primeiro aonde, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Esse sintoma aqui aparece primeiro nas folhas mais velhas, tá? Então, como ele tem essa alta mobilidade, então as folhas mais velhas vão apresentar o sintoma e as folhas mais novas não, tá? As folhas mais novas, somente quando o nutriente ele tem pouca mobilidade, então vocês podem caracterizar dessa forma, tá? Um elemento como o nitrogênio que tem alta mobilidade, o seu principal sintoma vai ser característico nas folhas mais velhas. Então, o sintoma de deficiência que nós estamos mobilizando esse aporte de crescimento, o amarelecimento geral da folha, tá? E esse amarelecimento que ele vai trazer, tá, turma? Esse aspecto do que é da deficiência nitrogenada, tá? Então, tanto a parte externa como a parte interna da folha apresenta essa coloração de amarelecimento. Então, isso é sinal de quê? De deficiência por nitrogênio, tá? Então, fiquem atentos a esse estudo, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Então, olha só. Então não apresenta só numa parte, tá, pessoal? Porque geralmente aí, se for uma deficiência de adubação, grande parte da área, quase 100% da área total, vai ter esse sintoma característico por deficiência nitrogenada. Aí é o seguinte, o aluno pergunta, professor, quais são as doses de nitrogênio e potássio aplicar em função da expectativa? Por exemplo, quer ter aí uma produtividade de milho por volta de 12, não é isso? 12 hectares. Então tem que ser o quê? Implementado no sistema olha só, pessoal, 180 quilos por hectare de nitrogênio. E o potássio, 90 quilos. Então, esses aqui são os padrões indicados. Então, se tiver culturas aí a 15, consequentemente, vai ser o que? Ampliado essa dosagem, tanto de nitrogênio como também potássio. Tudo bem? Então, dentro disso, por teor de matéria orgânica, aqui como nos cerrados, chega-se aí a 1 a 2%, né, a 1,5%, por exemplo, regiões assim que tem um fator aí de água muito pouca, né, elas chegam a 1%, mas as nossas regiões está dentro dessa transição aqui de 1 para 2. Então, potencial de nitrogênio de 60 a 100, para uma produtividade estimada aí de 3 a 4,5, tá, pessoal? Então, isso aqui são toneladas. Então, essa taxa de mineralização da matéria orgânica 3 a 5 é uma relação, porque tem que ter essa relação, né? Relação de carbono e nitrogênio. Então, quanto maior a relação de carbono e nitrogênio, isso é sinal que a matéria orgânica ela está sendo mineralizada de forma mais rápida. Então, por isso que nos Estados Unidos que a relação é menor, né, de carbono e nitrogênio, então, com isso, os resíduos que estão presentes na matéria orgânica, eles ficam mais presos no solo ao longo do tempo. Então, por isso que os solos norte-americanos, aí, que tem essa formação mais nova, principalmente como elementos. Lembra daquela aula que nós pontuamos aí? 1 quilo de matéria orgânica corresponde a 5 a 7% de nitrogênio, a 7 a 9% de fósforo, a 6 a 9% de enxofre. Então, todos esses elementos, tá, que eles são disponibilizados por via de matéria orgânica, lá nos Estados Unidos, como a relação carbono-nitrogênio é menor, quer dizer que essa matéria orgânica ela vai quebrar, ela vai intemperizar, ela vai mineralizar por mais tempo, o solo ele tem esses macronutrientes de forma em maior quantidade do que principalmente nossos solos aqui tropicais. Tudo bem?
Então, e tem que ter esse cuidado do parcelamento, tá, pessoal? Tem que parcelar a adubação nitrogenada, tá? Em cobertura do milho, tá? Em função da textura do solo. Então, você imagina, por exemplo, lá, então, ao analisar, então vocês acompanhem principalmente aquilo que nós enunciamos, tá? Tem que fazer a análise completa do solo, tanto a parte física como a parte também química do solo. Então, vocês verificam que a parte física do solo argila e médio, ele vai ter uma dosagem, tá? Então, esse quadro, tá? Está no livro dos Cerrados, tá? Mas aí, conforme a sua região, seu Nordeste, vocês podem pegar o manual de adubação da região de Nordeste, da região Sul de São Paulo e adequar, tá? Então, parcelamento de adubação nitrogenada da cultura do milho, ó, em função da textura, ou seja, se é argila, se é arenosa ou se é de textura média, com a recomendação recomendada. Então, digamos que e isso aqui tem que ser desencadeado, tá, pessoal? Olha aqui, 4 a 6 folhas, 7 a 8, quando ela entrar em estado de maturação, né, isso, né, fisiológica, de 10 a 12 folhas, vai ter que ter uma entrada de quê? Nitrogenado no sistema. Então, por exemplo, se você tiver aí uma argila, uma textura argilosa e médio, em que vai ser aplicada uma dosagem acima de 5 quilos, aí vai ter que aplicar o quê? Lá na cobertura de 4 a 6, 50 quilos. Na sétima, oitava, nada. Mas em comparação na oitava e décima folha, que mais ou menos se retira ali 20 dias, tá, pessoal? Retira assim de 15 a 20 dias quando está no final ali de colheita, não utiliza o parcelamento, tá, por via nitrogenada, tá bom? Então, uma cultura aí que tem 90 dias, no caso o milho, ou 100 dias, vamos colocar um exemplo aqui, uma cultura de 90 dias, tá? Então, nessa cultura aí de 90 dias, 70 dias, ou seja, uma cultura de 90 dias, 70 dias, tá, pessoal? Vai ter que ser esse parcelamento, nesse caso nitrogenado, quer dizer, um parcelamento, dois parcelamentos, tá? 3 até 4 parcelamentos, conforme o que é a textura do solo. Olha só, se for arenosa. Se for arenosa aqui, tem 100 quilos de dose, desses 100 quilos de dose ali, eu vou utilizar o quê? 40, tá vendo? 40 de 4 a 6 folhas, os outros 40 oitava, décima folha e 20. Então, por quê? Porque é o seguinte, como a areia ela tem um poro maior, ela vai ter o quê? Maior permeabilidade, não só hídrica, mas também dos nutrientes. Então, esses nutrientes, eles vão lixiviar com uma velocidade maior. Então, esse aqui que é o cuidado que tem que ter, tá, pessoal? Então, textura arenosa, diferentemente aqui da argila. Olha só a argila aqui, ó. Metade já foi isso aqui cobertura, tá, turma? Não de plantio. De cobertura, 50 quilos quarta e sexta folha, e a outra metade de 8 a 10. E o restante aqui no final, de 10 a 12 folhas, quando está no seu estágio de maturação fisiológica, prestes até a colheita. Esses detalhes têm que ser bem estruturados, eu tenho que identificar o meu tipo de solo, porque senão a minha adubação, tanto de cobertura e também de plantio, não vai ser da ordem que é adequada, tudo bem? Então, o cálculo, vamos fazer um cálculo aqui do nitrogênio. Vamos lá. Como é que faz o cálculo do nitrogênio? Vamos voltar lá para aquela análise de solos. Vamos lá. Vamos voltar para a análise de solos. Ao voltar para a análise de solo, turma, olha o que nós temos é o seguinte, ó. Aí o aluno pergunta, professor, como é que eu vou fazer o cálculo, né, desta análise de solo? Então, você vai olhar principalmente, pessoal, a parte orgânica. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a caneta novamente. Olha só, ele está te indicando aqui, ó, o material orgânico 18, tá vendo aqui, ó, 18,99. Então, esse daqui é o potencial que você tem, 18,99. Então, perfeito. Então, guardem esse número, tá legal? Vou até deixar, eu vou até anotar aqui, ó, porque quando rolar os slides, ele acompanha, ó, 18,99, não é isso? Aí o aluno pergunta, professor, mas aqui está em gramas por quilos. Olha aí, essa matéria orgânica está em gramas por quilo. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, ó? Quando você está, pessoal, de gramas por quilos, quando quiser fazer o cálculo em percentagem, o que vocês vão fazer? Divide por 10, ó. Ao dividir por 10, aqui você não tem 18, aí, ó, 18,99. Ao dividir por 10, vocês vão ter um percentual aí de olha só, 1,89.
Então, esse daqui é o percentual de quê? De matéria orgânica. Então, tem um ponto que 89 é de matéria orgânica, tá? Então, vamos guardar esse número. Vamos guardar esse número aí, ó. Deixa eu só aplicar aqui a borracha, tá? Então, temos aqui 1,89 de matéria orgânica. Então, vamos lá. 1,89 de matéria orgânica, turma. Então, ao ter esse 1,89, olha só, matéria orgânica relativo a 1,89 o quê? Por cento. O que que você sabe, turma? Você sabe o seguinte, que geralmente, tá, a profundidade do solo é de 0 a 20, não é isso? Não é de 0 a 20? Numa área de quanto aí, pessoal? De 10 mil, o quê? 10 mil metros quadrados, né? Por que que eu estou fazendo isso? Para calcular o volume, pessoal. Então, quando vocês têm aqui, ó, só um minutinho, tá? Vamos fazer aqui o cálculo. Então, o que que nós temos é o seguinte, ó, eu tenho 2.000, né, 10 mil, tá? Ó, 10 mil vezes 0,2 a profundidade. Então, eu tenho 2.000, olha aí, ó. Então, aqui eu já tenho o quê? 2.000, olha só, 2.000 metros, não é isso, ó? Metros o quê? Metros cúbicos, porque essa relação está em metros, e essa daqui está em quê? Metros ao quadrado. O que que vocês têm que lembrar? Que a densidade, ela é estabelecida o quê? Por quilo, não é isso, né? 1 quilo. Então, isso aqui é uma densidade padrão. Então, nesse caso, o que que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter uma quantificação, tá, turma? De 2.000, tá? Então, aqui eu já aparento ter o quê? 2.000 quilos, não é isso? Agora, se eu for transformar isso aqui para gramas, né? Eu vou chegar a 2, o quê? Ó, 2, olha, 2 milhões, estão vendo? Ó? Então, isso aqui é o quantitativo, porque isso aqui está metros cúbicos, né? Para eu transformar para quilos, eu vou chegar a 2 milhões aí de quilos. Olha só a quantificação. Mas o seguinte, ó, quanto que isso que corresponde em matéria orgânica? É só pegar o quê? Esse quantitativo de 2 milhões, vamos lá? Então, vamos lá, vou pegar 2 milhões, olha, 2 milhões, vou multiplicar por 1,89 e vou dividir, tá, pessoal? Então, vocês vão pegar esse cálculo aqui, ó, 2 milhões, tá? Olha o tanto de volume aqui que nós temos de quilos, né? Então, na verdade, isso aqui é da 2.000 toneladas, né? 2 milhões de quilos vezes 1,89 e vão dividir isso daqui por 100, tá? Ao dividir por 100, eu vou chegar no contingente de quanto? De matéria orgânica. Então, vamos lá, vou dividir isso aqui por 100. Então, eu vou ter o quê? 37, olha só, então eu vou ter o quê? Um quantitativo de 37.800, olha só. 800 o quê, professor? 800 quilos, tá? Então, tenho 37.800 quilos de matéria orgânica. Mas o solo, quanto que o solo tem de nitrogênio? Então, para a região nossa aqui, tá, pessoal? As nossas regiões do trópicos, o intervalo é de 1 a 2%, tá? Então, para as nossas regiões de trópicos, tá? Então, para as nossas regiões de trópicos, o percentual vai ser o quê? De 1 a 2%. Então, aqui no Cerrado, utiliza geralmente 2%, tá? Então, o que que você tem aqui, ó? O nitrogênio vai ser aqueles 37, tá? Aqueles 37.800 que vocês estão vendo lá, 37.800, né? 37.800 vezes, olha só, vezes 2% dividido por 100. Então, vamos calcular aqui quanto que vai ser... não, desculpa, esquece isso aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Calma aí, pessoal. Então, nós temos esse quantitativo aqui, turma, de 37.800 quilos de matéria orgânica em nosso solo, né? Aí o aluno pergunta, professor, mas 5% não são de nitrogênio? Exatamente aí, ó. 5% tem nitrogênio total no solo. Total, tá, pessoal? Total. Então, o que que vai ser feito? 37.800 quilos, não é isso, né? Vezes 5%, dividido isso aqui por quanto? Por 100. Então, vamos ver quanto é que vai dar essa conta aí, ó. Então, nós temos 37.800 vezes 5 dividido por 100. Ó, nós temos aqui, ó, 1.000, tá tudo bem, pessoal? Nós temos aqui 1.890 quilos de nitrogênio. Aí o aluno pergunta de novo, professor, mas isso aqui é a quantidade de nitrogênio que a planta vai absorver? Não, pessoal. A planta, ela absorve nas regiões de trópicos, agora sim, tá?
em torno de 1 a 2%. Então, dentro daquele total aqui, ó, de 1.890, tá, pessoal? Dentro daquele total de 1.890, a planta ela vai o quê? Adquirir, né? Os 1.800, que é o total de nitrogênio que está no solo, vezes as regiões aqui dos cerrados, como aqui chove bem, tá, pessoal? Nós utilizamos aí 2% de nitrogênio, tá? Vezes 2, divide por 100, então vamos ter aqui a quantidade de nitrogênio que está presente no solo. Bora ver quanto é que está presente? 1.890 vezes 2, dividido por 100. Está aqui, pessoal. Então, o nosso solo ele tem 37,8 quilos de nitrogênio. Então, se a cultura precisar de 37, não precisa ter adubação, que é nitrogenada. Então, essa é a quantidade de nitrogênio que nós temos aí no nosso solo, tá? Mas aí vem aquela pergunta, né? Então, vou deixar aqui um momento para que vocês possam recapitular o nosso cálculo, tá? Então, nós calculamos aqui a quantidade, o volume, né? O volume aí de solo que tem 2.000 quilos, né? Desses 2.000 quilos, calculamos 1,89, que é a quantidade de matéria orgânica. Para você saber a matéria orgânica, é só dividir por 10 para calcular o percentual. Então, daqui chegamos à matéria orgânica de 37.800 quilos. Então, dentro de 37.800 quilos, tá, turma? Nós temos 5% é o nitrogênio total. Desses 5% de nitrogênio total, nós temos 1.890 quilos de nitrogênio. Desses 1.890, quanto que a raiz realmente vai utilizar? 1 a 2%. Então, se for uma região que não chove bem, por exemplo, semiárido nordestino, você faz o cálculo para 1%. Mas as nossas regiões aqui dos cerrados, como chove bem, nós admitimos aqui a 2%, bem? Então, nosso solo tem 37,8 quilos de nitrogênio. Tudo jóia? Então, vamos pegar aqui novamente aqui a nossa recomendação, tá? Então, deixa eu passar ali na frente. Então, nosso solo, eu vou utilizar o seguinte, pessoal. Eu estou vendo o seguinte, que é um solo extremamente argiloso, né? E a produtividade, qual a produtividade do milho? Então, primeiro tem que saber o que é a produtividade do milho, né? Que vai ser inserido no meu sistema. Eu quero um milho aí de 5, tá? 5 a 10, 5 a 7, tá? 5 a 7 toneladas. Então, de 5 a 7 toneladas, eu vou precisar de 120 a 200 quilos de nitrogênio. Então, por exemplo, nosso teor de matéria orgânica, a gente viu que deu 1 ponto alguma coisa, né? Então, o nosso milho aqui, ó, uma produção de 1,5, que não é a produção que eu quero uma estimativa de uma produção aí de 5 a 7 toneladas, né? Então, vou ter que utilizar quanto aí, ó? 127 quilos. Em função da expectativa, por exemplo, aqui eu tenho 6, não tenho? Tenho 6, 8, 10 e 12, 12 toneladas. Eu vou pegar um milho aqui de grão, que tem alta expectativa produtiva, 180 quilos. Então, tá aqui, ó, guarda aí. 180 quilos, ó, só que isso daqui vai ser em cobertura, tá? Então, esse aqui é em cobertura, que eu vou utilizar 180 quilos, tá? Tá, turma? 180 quilos. E lá na minha adubação, eu quero utilizar o seguinte, ó. Como minha matéria orgânica, ela deu ali em torno de 1 a 2, vou colocar 2, ó. Aqui tem 60, 100 quilos, vou colocar uma média aqui de 80. Então, vou utilizar 80 quilos na minha adubação de plantio. Então, vamos lá? Então, 80 quilos na adubação de plantio. Então, tem o seguinte, ó, adubação de plantio, pessoal, ó. Adubação de plantio. Como é que eu sei? Em função do meu teor de matéria orgânica, tá, pessoal? Então, minha adubação de plantio, como deu ali em torno de 1 a 2, eu vou utilizar 80 quilos, tá? 80 quilos de quê? De nitrogênio. Aí é o seguinte, professor, qual fonte que o senhor vai utilizar? Eu vou utilizar a ureia, tá, turma? A ureia, ela tem um percentual aí em torno de 46% de nitrogênio. Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos colocar a regrinha, 100 quilos de ureia, tá? Então, tenho 100 quilos de ureia, vou ter, tá? Vou ter aí 46, né, quilos, tá? Quilos de nitrogênio. Se eu preciso, olha ali, de 80, não é isso, né? Se eu preciso aí de 80 quilos de nitrogênio, tá? Eu preciso de 80 quilos de nitrogênio. Quantos quilos, olha aí, ó, quantos quilos de ureia no meu plantio eu vou utilizar? Então, vamos lá.
Então, aqui eu tenho X quilos de ureia, tá? X quilos de ureia. Então, agora eu vou multiplicar aqui, ó, 100, tá? Então, vou multiplicar 100 aqui cruzado, tá, pessoal? Cruzado. Vou multiplicar 100 vezes 80 e vou dividir por 46. Aí, o seguinte, aí conforme o solo de vocês, se tiver algum déficit aí de enxofre, aí você pode utilizar o sulfato de amônio também, tá, pessoal? Você pode utilizar o MAP, o DAP, isso em função da disponibilidade aí de formulantes que tem na região de vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, 100 vezes 80, fazer esse cálculo aqui, só um minutinho, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, 100 vezes 80, vou dividir por 46. Então, aqui eu tenho 173, olha aí, ó. Então, eu tenho que eu vou utilizar de ureia, tá, pessoal? 173,91. Olha só, 0,91 quilos de quê, pessoal? Quilos de ureia. Então, isso aqui é a quantidade que eu vou utilizar no plantio, tá, turma? No plantio. Aí, não pergunta, professor, e de cobertura? Quanto que eu vou utilizar de cobertura? Vamos ver o cálculo para utilizar em cobertura, tá? Então, aqui eu vou pagar novamente, que é a adubação de plantio de nitrogênio. E agora vamos realizar a adubação de cobertura. Então, adubação de cobertura. Então, vamos lá, adubação. Opa, só um minutinho aqui. Aqui então, vamos lá, adubação de cobertura. Então, a minha adubação, tá legal? De cobertura, pessoal. Olha, adubação de cobertura, tá? Letra horrível aí, viu, pessoal? Mas dá para entender, né? Então, é adubação de cobertura. Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Vou voltar aqui na recomendação. Ele recomenda o seguinte, pessoal, ó, adubação nitrogenada. E aí eu identifiquei que o meu solo, ele é o quê? Arenosa, não é isso, né? Então, aqui, em função da minha textura, eu vou utilizar aqui, ó, minha dosagem vai ser mais de 100 quilos, tá? Mais de 100 quilos de quê? De nitrogênio. Vamos voltar aqui mais atrás, ó. Então, aqui eu tenho meu potencial de 120, tá? Então, eu preciso aqui, na minha cobertura, tá vendo aqui, ó, doses de nitrogênio, isso aqui tá um litro do Lobato, tá, pessoal? Então, para quem acompanhar o nosso grupo, eu vou disponibilizar o link para vocês terem tabelado, ó, dose de nitrogênio, ó. Eu quero minha produtividade a 12, não foi isso que nós combinamos, ó? Então, tem que ter quanto? 180 quilos de nitrogênio. Então, vamos colocar lá. Então, minha adubação de cobertura, 180 quilos, tá? Então, adubação de cobertura, eu vou adotar 180 quilos de quê? De nitrogênio, tá? Então, esses 100 quilos de nitrogênio, o que que ele vai me fornecer, pessoal? O que que eu tenho que estudar? Primeiro, eu tenho que identificar a textura. Identifiquei que a textura de meu solo, tá? Ela é o quê? Arenosa. Olha só, arenosa a textura de meu solo. Essa textura, ao ser arenosa, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, turma? Eu vou utilizar ureia novamente, tá? Então, vamos fazer o cálculo novamente, pessoal, pela ureia. Lembrando que a ureia, ela tem 46% de nitrogênio, tá? Então, coloca aqui, ó, a cada 100 quilos de ureia, tá? A cada 100 quilos de ureia, vou ter o quê? 46% de nitrogênio. Então, se tem, tá, turma? Quanto que eu preciso? 180, não é isso? 180 quilos, eu vou colocar isso aqui em quilos também, tá? Tirar a porcentagem. Eu vou precisar o quê? X quilos de ureia. Olha só esse cálculo, ó. Então, tenho X quilos de ureia, vai ser o quê, pessoal? Vai ser 100, é isso? 100 vezes 180 dividido por 46. Então, estão vendo? Quando você entende o cálculo, só que aí você tem que ver na sua região qual o formulante está utilizando, se é 6,16, né, 4,14,8, né? E com isso fazer as proporções para saber qual formulante que é mais barato, se é a ureia, se é o MAP, se é o DAP, se é o sulfato de amônio. Então, aqui nós temos 100 vezes 180 dividido por 46, não é isso? Então, dividido por 46, nós vamos ter 391, tá legal? 391. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a quantidade de ureia, isso aqui em cobertura, tá, pessoal? Que vai ser aplicada
vai ser uma quantidade de quanto ali, ó, 391, vou colocar aproximado, tá? 391 quilos de ureia. Aí eu pergunto para vocês vão utilizar isso aqui tudo? Lembra que isso aqui é uma textura arenosa. Então, ao voltar novamente aqui, ó, a textura arenosa, vou deixar até o cálculo aqui para a gente não se perder no raciocínio, ó. O que que nós temos o seguinte, ó, arenosa, na quarta para a sexta folha, eu vou parcelar 40, tá vendo? Ó? Então, eu vou ter que parcelar o seguinte, ó, 40% ali para a oitava e décima folha e os 20% restantes para a sexta e 12 folhas. Então, tem que ter 3 parcelamentos, tá, pessoal? Quarta a sexta folha, 8 a 10 e 10 a 12, não é isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? 3 parcelamentos, tá? Porque se vocês aplicarem isso daqui de forma única, a planta não vai conseguir assimilar qualquer planta, né, pessoal? Pode ser até argiloso, vocês viram lá conforme a tabela. Então, eu vou ter 3 aplicações, tá? Tá, turma? Cuidado com isso. Então, eu vou ter 3 aplicações. Eu vou aplicar aqui na quarta para a sexta folha, na oitava para a décima e da décima e segunda e diante, tá? Aqui eu vou aplicar 40% deste valor de 391, 40, né, de novo aí, por cento a oitava, e os 20% restantes para fechar esse quantitativo aí de adubação nitrogenada. Nesse caso aqui, eu estou especificando na cultura de milho, tá, pessoal? Que o milho precisa. Então, tudo bem? Então, tá beleza. Isso aqui é o cálculo que nós utilizamos aqui, envolvendo o nitrogênio e o fósforo. Então, o fósforo, qual a característica que o fósforo tem, pessoal? O fósforo, ele está relacionado principalmente aí com florescimento, e o florescimento também está relacionado com divisão, não é isso, né? Divisões celulares. Porque os vasos, principalmente o xilema, para o floema, ele vai tendo o quê? Ele vai tendo participações ali por via, né, de conduções o que enzimáticas, né, que vão favorecer que esse nutriente chegue no estado fenológico da cultura que vocês vão trabalhar, desde a parte de semente, germinação, a parte de florescimento, né, pré-florescimento e também de maturidade, tá, pessoal, de maturidade fisiológica. Então, o fósforo ele é importante o quê, ó? Como mecanismo de transferência de energia, tá? Porque ele vai fornecer o quê? Um dos particulados por ATP. Então, com isso, aí o aluno pergunta, professor, qual a forma que vai ser absorvida? Vai ser absorvida, que é um fosfato de ácido, ou então fosfato, que é um fosfato ácido, tá, pessoal? Mobilidade é móvel, mas não altamente móvel que não nitrogênio, tá? E os sintomas vai ser o quê? Uma cor verde. Já viu, por exemplo, aquela folha que ela apresenta verde, mas um verde parecido com azulado? Ou então nas margens dessa folha não tem amarelecimento, diferente do nitrogênio, né? Que toda folha ali já vai ter o amarelecimento, né? E essa redução foliar, porque o nitrogênio, desculpa, o fósforo, como ele está responsável pela síntese energética, acaba ocasionando o quê? Uma quebra do conteúdo energético. Os sintomas aparecem primeiro nas folhas mais velhas, porque, como eu falei para vocês, a mobilidade é alta. Olha só, aqui nós temos aqui o nosso, a forma como ele é extraível, né? Isso aqui está no livro do Lobato, tá, pessoal? Então, a galera que está no nosso grupo de WhatsApp, vou fornecer esse livro para vocês terem maiores detalhes. Então, aqui à esquerda está a expectativa de rendimento, tá, da nossa cultura, aí 6 a 8, a 10, a 12 toneladas. A gente está focando em 12, lembra disso, né? No nitrogênio, olha aqui, ó. Aí tem o adequado, tá? Nesse caso aqui, o P é de fósforo, tá? O K é de potássio. Então, nós temos aqui a quantificação aqui por quilo. Então, nós temos aqui adequado 120, né? E um alto a 60. Então, o que nós vamos basear é o quê? 12, né? Isso, 12 toneladas. Então, é isso aqui que nós temos que verificar, né? Nós temos que verificar se o nosso fósforo ele é alto, ele é baixo, não é isso, né? Então, para isso, tem isso aqui, a interpretação do solo, pelo método do Melch, Melch 1 ou Melch 3, tá? Com teor de argila, tá, pessoal? Em miligramas por decímetro cúbico. Então, a gente olha lá na tabela o teor de argila, bora ver ali o teor de argila, quanto que tá. Então, eu vou voltar ali novamente. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Lá na nossa
tabela aqui, ó, nós vimos que a textura dele está tendendo mais para arenosa, né, pessoal? Então, bem aqui no final, olha aqui, ó, 38, tá vendo aqui, ó, 38% de argila, 50, olha só, pessoal, 54% de areia. Então, por isso que a gente sabe que a textura dele é o que é arenosa. Então, se ele tem 38, esse aqui é 380 gramas, tá? É só dividir por 10 que vocês vão chegar à porcentagem. Então, tem um 38% é, de argila, e esse fósforo ele vai estar em qual dinamismo? Vamos ver aqui, ó. Então, se ele tem 38, tá, pessoal? Olha só. 38 está o quê, ó? 36 a 60, é isso, né? 36 a 60. Então esse aqui que está intermediária dele. Agora, saber se ele é muito baixo, saber se ele é baixo, saber se ele é médio, não é isso, né? Então, vamos lá, vou riscar aqui para vocês, tá? Então, nós já identificamos aqui. O cálculo é para calcular o fósforo dessa forma, tá, pessoal? Então, primeiro identifica-se, tá, o teor de argila. Então, por isso que o pessoal fala, não, mas as tabelas estão desatualizadas, professores. Mas toda essa tabela aqui, pessoal, foi feito ajustes estatísticos conforme o que é o rendimento de produtividade. Então, para a gente ter cultivares aí de milho ou soja, mais produtivos, o que a gente faz? Ajuste de produtividade. Mas aqui o raciocínio para ter o histórico parte dessa forma. Agora, será que o nosso fósforo ele é baixo, médio, adequado, alto? Porque se for alto, aí não precisa nem utilizar o que adubação, no caso aqui, fosfatada, tá, turma? Então, vamos ver. Se for baixo, a gente tem que fazer uma correção. Então, voltando novamente para a tabela, tá? Estou voltando aqui novamente para a tabela. Lembrando o seguinte, que a tabela está o quê? Ó? Olha a unidade, está em miligramas por decímetro cúbico, né? Então, vamos voltar lá. Vou voltar aqui bem rápido, tá? Para a gente pegar lá a nossa análise. Então, quando você está... Olha só, peraí, só um minuto. Olha o fósforo aqui, ó. Lembra que é para o Melish, a gente não está analisando por resina, tá? Aí o Melish ele apresenta olha só, 2,34 miligramas. Então, esse 2,34, professor, ele vai ser o quê? Vai ser baixo, médio, vamos ver. Vamos ver lá, agora a gente chega. Ó, 2,34, pessoal, 2,34. Então, ele está nessa faixa de 2 a 3, muito baixo. Então, o nosso fósforo aqui, ó, nós já identificamos que ele vai ter uma quantidade o quê? Muito baixo, tá bom? Aí o seguinte, então beleza, professor. Então, o fósforo é muito baixo. Eu quero utilizar aqui para sequeiro, que geralmente aqui nessas condições, que a gente depende muito aqui da questão das condições pluviométricas, nós estabelecemos aqui o fósforo, tá? Por via do sequeiro. Agora é o seguinte, se você utilizar o método lá da resina, tá, pessoal? Então, aqui já vai ter o 0 a 5, lembra que foi miligramas, ó? Então, 0 a 5 vai ser também o quê? Muito baixo. Quer dizer, só uma forma diferenciada de extrair. E esse aqui é extraído pelo MELIST-1, como a gente acabou de analisar. A gente analisa pelo teor de matéria orgânica, e em cima do teor de matéria orgânica vai ter o quê? O teor do solo baixo, médio. Então, a gente já sabe que a característica dele é o teor o quê? Baixo. Tudo bem? E a recomendação de adubação, professor? Então, eu sei que o meu está nessa faixa de 36,60, não é isso? Ele não é muito baixo, não foi isso que nós colocamos? Nós estamos situando aqui, pessoal, para a condição de sequeiro. Então, vai ter que ser 200 quilos, olha só, guardem isso, tá? 200 quilos de P2O5, tá? Então tenho na adubação de plantio, eu vou ter que utilizar 200 quilos de quê? De P2O5, tudo bem? Então, essa disponibilidade aí para a cultura, principalmente aí irrigada. Então, isso aqui, ó, outros cálculos, então, vou colocar o seguinte, ó, identificamos que o nosso solo é o quê? Fala para mim, a disponibilidade do fósforo, baixa. Eu vou colocar aqui, ó, baixa, então, fósforo, tá? O fósforo vai ser o quê? Vai ser baixo, tá, pessoal? Vai ser baixo. Então, se o nosso fósforo é baixo, eu vou precisar de quê? Vamos voltar lá? Vamos ver a quantidade ali, ó. A quantidade de fósforo que vai ser adequada. Está aqui, ó, muito baixo, por volta de 100. Então, eu vou ter que ter 100 quilos de quê? De P2O5. Então, vamos lá, coloca lá.
100 quilos de P2O5. Peraí, professor, então se eu preciso aqui na minha adubação, porque o fósforo ele entra uma vez, tá, pessoal? Tanto para o plantio, como também para a cobertura. Então, tenho aqui, ó, 100 quilos de P2, tá? P2O5. O que nós sabemos? Super simples, vou colocar esse S, tá? A cada 100 quilos de super simples, né, eu vou ter ali no meu sistema a liberalização de 16 quilos, tá? Quilos de quê? De P2O5, tudo bem? Sendo que eu preciso de quanto? De 100 quilos de P2O5, tá? Preciso de 100 quilos de P2O5. Quantos quilos eu vou ter no meu sistema de super simples, né? Então, super simples vai ser o quê? Então, vou pegar aqui o pai dos burros aqui, tá? Novamente, para a gente calcular a quantidade aí de super simples. Então, o que nós temos aqui, turma? Eu tenho 100 vezes 100, tá? Vou dividir isso aqui por 16, ó, 600, tá? Então, tenho aqui 625 quilos, tá, pessoal? Quilos de quê? De P2O5. Aí você vê aí na sua região o que está mais fácil, se é o super simples, se é o MAP, se é o DAP, né? Conforme o formulante, 4,14,8, tá? 16, 6, 16 e 20, aí conforme a sua região, 5, 25, 20, tá? Tudo bem? E com isso você faz a proporção em percentagem. Então, nós vamos utilizar, pessoal, lembra que eu estou utilizando aqui o milho, tá? Então, aqui para o milho, eu vou ter uma quantificação de quanto? 625 quilos de P2O5, tudo bem? Tudo jóia? Então, aqui eu vou apagar aqui para a gente continuar a nossa aula. Agora, nós vamos partir agora, pessoal, para o potássio. O que o potássio traz de informação? O potássio, ele é um dos principais aí, condutores osmóticos, então ele regula a questão da entrada de água e também a questão da saída, tá, pessoal? Da saída de água no sistema. É um dos principais ativadores aí enzimáticos. E então é o seguinte, então se ele melhora a questão do enraizamento, professor, ele vai estar também direcionado principalmente a ataque de doenças e pragas, exatamente. Então nós temos aqui o potássio, a forma absorvida por ele é o K+, né, a forma monocatiônica, é muito móvel, então é o seguinte, e como é que vai ser a deficiência? Vocês já viram aquela clorose, você pega aquela folha e parece que a folha desmancha ali nas pontas, né, ou nas margens, e aquele desmanchamento principalmente como a planta não está tendo ali a condução hídrica, ela está perdendo água. Então, se está perdendo água, isso é sinal que é déficit de quê? É déficit de potássio. Então, por isso que apresenta essa clorose aí e essa necrose nas pontas e nas margens, tá? E os sintomas, como o potássio e como o nitrogênio e como o fósforo alta mobilidade, vai ser o que nas partes mais velhas, tá, pessoal? Então, aqui nós temos aqui o sinal, tá vendo aqui, ó, aqui nas margens das folhas apresenta esse murchamento, né? Isso é sinal que é deficiência de potássio. Como é que fica o milho? A espiga fica completamente comprometida, porque não tem água, se não tem água, não tem mobilidade nem de nitrogênio e muito menos de fósforo. Então, aqui mais um sinal, como é que é o plantio, também desregula o crescimento também da planta, a raiz ela fica mais fina, tá? E aqui nós temos uma interpretação de solo, recomendação de adubação, baseada, tá, pessoal? Olha só, lembra o seguinte, ó, nós temos K2O, não é isso? Então, nós temos aqui K2O por quê? Por quilo. Então, nós podemos fazer uma corretiva, tá? Se for baixo, aí no caso vai ser uma adubação de correção. Se for um pouquinho acima do baixo, uma adubação de manutenção. Se não precisar, não utiliza-se a adubação potássica. Então, aqui nós temos aqui a quantidade de teor de potássio, lembrando que é miligramas, tá? Aí eu não falo, professor, e se tiver em centimol? Se tiver em centimol, pessoal, você multiplica por 391. Lembra de uma aula? Tem uma aula nossa de transformações químicas, que eu acho que vocês já assistiram, que nós fazemos essa conversão aí de miligramas, tá? Miligramas por quilo para centimol carga por decímetro cúbico. É só você dividir por 391 para converter para centimol. Agora, se for o contrário, então, até eu vou voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Então, quando você aqui, ó, faz essa conversão aqui de miligramas, tá, pessoal? Isso aqui, miligramas por quê, professor? Por quilo, tá, pessoal? A cada quilo, tá?
Agora você vai converter em relação a centimol. Então, nós temos aqui o centimol carga por decímetro cúbico. Qual que vai ser a conversão? Vai dividir por 391. Agora, se lá na análise do solo, porque tem vários laboratórios, vocês concordam, né, pessoal? O laboratório forneceu para vocês aí em centimol, não é isso? Centimol carga por decímetro cúbico. O que você faz? Multiplica por 391, tá? Então, se tiver em centimol, olha aí, ó, carga por decímetro cúbico, para você voltar, tá? Para miligramas, olha só, olha o tanto que é bacana, tá vendo? A agronomia é show, né, pessoal? É química, é matemática. Então, nesse caso aqui, você vai multiplicar por 391. Bora ver como é que está a quantidade lá de potássio, nossa. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, só um minutinho, tá, pessoal? Então, quando eu volto aqui meu potássio, olha só, quando eu volto lá na minha análise de solo, tá bem no comecinho, o que que nós temos aqui de interessante? Olha só, a minha análise do solo. A minha análise do solo está indicando aqui, pessoal, que o meu potássio, tá vendo o potássio aqui, está 30 miligramas, ó, 30 miligramas por decímetro cúbico, tá? Então, essa aqui é a quantidade de potássio que eu tenho, 30 o quê? 30 miligramas. Então, vamos ver lá se esse potássio vai ser alto, médio, baixo, né? 30 miligramas. Decorarei? Então, 30 miligramas. Então, vamos lá voltar para o nosso amigo potássio, não é isso, né? Então, vamos lá. Então, o nosso potássio, 30 miligramas. Será que é alto? Será que é baixo, né? Então, vamos lá, 30 miligramas. Está dentro dessa faixa aqui, 31 a 40. Adequado. Então, então ele está numa faixa aí adequado, tá, pessoal? Então, ele não está baixo, ele não está médio. Então, se ele está adequado, nesse sentido aqui, vocês, nesse caso, não precisam fazer aí a adubação, tá, pessoal? Então, aqui nós temos aqui para as culturas que vocês vão ter, tá? O arroz, milho, nesse caso nós estamos fazendo milho, aí uma extração de K2O, 6 quilos, tá? 6 quilos. Nós temos aqui também os micronutrientes, né? O boro, cobre, ferro, manganês. Então, essa adubação potássica, então a gente viu como ele está adequado, tá? Então, nesse caso específico aqui, vocês não precisam fazer, tá? Adubação potássica, quer dizer, já foi feita a correção nesse solo. Então, adubação potássica, tá? Ó, para a cultura do milho, tá? Adubação potássica. Não precisa realizar, tudo bem? Então, não precisa realizar esta adubação potássica, tudo bem, pessoal? Adubação. Então, não precisa realizar a adubação. Tanto aqui, adubação potássica. Agora, vamos dizer que você tem um exemplo que você precisa, né? Precisa. Então, eu vou colocar aí uma quantidade aí de 120. Então, você vai aplicar aí 120 quilos de potássio. Para a galera treinar os cálculos, né? Então, você viu lá que você tem 120 quilos. Eu estou colocando aqui numa situação que precisa, tá, pessoal? De quê? De P2O5, tá? Então, o que você vai ter que utilizar aqui, ó? 100 quilos de KCl, tá? Ó, 100 quilos de KCl. Vai te fornecer o quê? 58 quilos, tá vendo? Ó, de P2 e o quê? O5, tá legal? Sendo que você tem o quê? 100 quilos de P2, o quê? O5, né? Não, desculpa, 120. Quantos quilos de KCl vai ser utilizado? Então, vamos lá, vamos multiplicar aqui, ó. 100 quilos de KCl, porque a gente gosta, né, pessoal, de fazer cálculos. Então aqui nós temos aqui o KCl e aqui nós temos também o KCl. Vamos ver o que é que vai dar. Então, aqui eu tenho, pegar aqui novamente aqui o pai dos burros, peço aqui a permissão de vocês, tá, turma? Então, nós temos aqui 100 vezes 100, tá? Vou dividir isso aqui por 58. Olha, eu vou chegar a 100, tá? E 72. 172,41. Mas cuidado, tá, pessoal? Porque isso aqui tem que ser parcelado. Se você aplicar de uma única vez, vocês, principalmente numa textura arenosa, o que você tem que fazer aqui? Ó? Você tem que parcelar em 3 aplicações, tá, pessoal? Então, em 3 aplicações. Então, tem que dividir isso aqui por 3, tá? Para você aplicar aí na quarta para a sexta folha, tá? Na oitava para a 10ª folha e da 10ª folha em diante. Porque é o seguinte, como a textura arenosa, ela tem os poros maiores,
por ter esses poros maiores, vai ter o que? Uma alta permeabilidade, tá, pessoal? Vai ter uma alta permeabilidade hídrica, e com isso o nutriente também, ele vai ser o que? Lixiviado, tudo bem? Então vamos lá, agora tem o zinco, tá? Então o zinco, qual a função do zinco? O zinco, ele é muito importante, tá? Hoje em dia está tendo muita aplicação do micronutriente pelo zinco. Ele ajuda principalmente na questão do aminoácido, tá, pessoal? Nesse caso, aquele conjunto ali de aminoácidos que vão gerar proteínas, que vai ter ali uma estruturação dos carboidratos. Então, quando os carboidratos aí por via de amido está muito baixo, o zinco ele vai ajudar principalmente não só melhorar a estruturação do ferro, tá? Mas principalmente na assimilação do nitrato. A planta não precisa ter melhor nitrato, não precisa ter melhor assimilação de energia por fosfato, né? E também ativação de um micro-organismo que nem o manganês. Então, tudo isso o zinco proporciona, tá? E qual a forma dele? Bicatiônico, zinco 2+, é pouco móvel. Peraí, professor, se é pouco móvel, então o sinal de deficiência vai ser na folha jovem, exatamente. Então, ele provoca aquelas cloroses nas nervuras, tá? E com isso, é o seguinte, se ele quebra a passagem, principalmente ali do fósforo, então ele vai quebrar o quê? A morte na gema. Então, vai dificultar o quê? O crescimento da planta. Olha só, o crescimento da planta reduzido, esse amarelecimento nas nervuras, principalmente em função, olha só aqui, ó, a gente fez esse experimento aqui no campo, né? E a gente pode notar esse intenso aqui, olha só, pessoal, esse intenso amadurecimento nas nervuras das folhas. Então, esse intenso amadurecimento é provocado principalmente pela presença aí do zinco, aí a imagem dele, tá? E no caso aqui a presença de forma ampla e o rendimento do arroz, ó. Então, se eu for pegar aqui o rendimento do arroz, eu vou querer aí umas 6 toneladas, né? Lembra que a gente falou aí de 6 a 10 toneladas, né? Aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto cultivo, então o rendimento do arroz, do híbrido e de soja, né? Com a aplicação do zinco. Então, a gente observa o seguinte, que à medida com que vai aplicando aí, só 6 quilos aqui de zinco, pessoal, não tendo aplicação, olha o tanto que aumenta aqui a produtividade, tá? Porque essa produtividade aqui está em toneladas, tá? Por hectares, ó, 1 tonelada a mais, ó, isso por hectares. E no segundo aí, no segundo cultivo, ó, 2 toneladas, no terceiro cultivo, no terceiro ano, 6, no quarto. Então, isso daqui é mais uma característica que o zinco ele é muito importante no rendimento de quê? De produtividade. Então, a gente vê o seguinte, ó, qual o cálculo para a gente ter o zinco, tá, pessoal? Então, primeira coisa, eu vou lá na tabela, lembra essa tabela aqui, o zinco? Vamos ver, ó, o zinco, então o zinco aqui, ó, aí isso aqui é miligramas, tá, pessoal? Miligramas por quilo, tá? Então, miligramas por quilo, eu tenho aqui, vamos colocar para o milho. Então, para o milho ele precisa de 15 a 100, tá? Então, 15 a 100 miligramas por quilo. Então, vamos lá. Então, 15 a 100 miligramas. Nas nossas regiões de cerrados aqui, ó, 3 quilos já é o adequado para manter a produtividade. Então, se ele tiver de 15 a 100, ele precisa ter zinco. Então, vamos ver lá se a nossa, né, tem que ver isso também, né, pessoal? Se a análise de solo te forneceu o zinco. Ah, professor, não forneceu o zinco. Aí, pessoal, aí realmente fica complicado para estabelecer esse cálculo. Então, vamos lá. Então, quando eu olho aqui o zinco, vamos ver se tem um zinco aqui, ó. O zinco, então nós temos aqui o manganês, ó, o zinco, ó, 4, estão vendo aqui, ó, 4,450. Então, ele tem 0,450 miligramas por decímetro cúbico. Então, 0,450 miligramas por decímetro cúbico. Então, aqui eu vou voltar aqui para a gente fazer o cálculo, 0,450 miligramas. Então, vamos voltar aqui na tabela novamente, ó. 0,450 miligramas. Então, ele está abaixo, está muito abaixo aqui, ó. De 15, ele precisava ter o quê? Pelo menos 15 a 100. Então, se ele está abaixo, então vocês vão utilizar 3 quilos, tá, pessoal? 3 quilos para complementar este zinco. Então, vamos fazer o cálculo agora aqui, ó. 3 quilos de zinco, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, 3 quilos de zinco, só um minutinho, tá, pessoal? Só um minutinho aqui, ó. Então, nós vimos que ele está abaixo. Para nossas regiões aqui do trópico, 3 quilos do zinco já basta no plantio, tá? 3 quilos de zinco. Então, ele precisa disso aqui, ó, 3 quilos de zinco.
Ah, professor, mas aí qual composição que eu vou utilizar para o zinco? Vocês vão utilizar, turma? Não sei se vocês já ouviram falar, o fosfito vocês vão utilizar aqui o sulfito, tá? Então, o sulfito, tá legal, de zinco, ele apresenta aí o sulfito, tá? Tudo bem, pessoal? De zinco, ele apresenta aí um percentual por volta de 12% de zinco. Então, nós temos o seguinte, então você vai colocar, para facilitar, eu vou colocar SZN, tá, pessoal? SZN, ele vai liberar ali, ó, em torno de 16 quilos de quê? De zinco, né? ZN, sendo que eu preciso quanto? 3 quilos. Quanto que eu vou ter que ter do sulfito de zinco? Então, sulfito de zinco, tá? Lembra que isso aqui é zinco, tá? Eu vou ter no meu sistema, deixa eu pegar aqui o pai dos burros novamente, tá, pessoal? Burro no bom sentido, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, o que que nós temos? Nós vamos ter, só um minutinho, tá, pessoal? Agora nós vamos chegar lá, ó, 100 vezes 3, tá? E agora eu vou pegar esse quantitativo, vou dividir por 16, 18. Então, tem que ter 18 quilos, olha só, 18 quilos, vou colocar 19 aproximadamente, ó, 18 quilos de sulfito de zinco para garantir o quê? Para garantir a produtividade, porque hoje em dia é o seguinte, ó, sem o zinco, você não consegue ter o quê? O padrão de produtividade aí adequado, aí, principalmente para a sua cultura. Então, é isso, pessoal. Então, essa aí é uma apresentação que nós fizemos aí de uma parte de cálculo para os macronutrientes e utilizando aqui o zinco. Então, espero ter ajudado aí a turma, que vocês realmente possam estar juntamente com esse nosso projeto aí, Jornada Solo Fértil, e espero vocês para uma próxima aula. Estamos juntos aqui para fortalecer o agro e tornar o conhecimento da agricultura cada dia mais viável. E é o seguinte, pessoal, esse material vai estar disponível para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Até mais, e lembrando que o agro não para, e acesse também as nossas redes, tá? O nosso canal no YouTube, Professor Vinícius Agro, e o nosso Instagram também,